Obrigado por esse tempo precioso de louvor que nós acabamos de ter. Obrigado pela alegria que o Senhor nos dá de fazermos parte desse ajuntamento nessa noite. Que a Tua boa mão seja sobre nós, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. A gente te pede humildemente que Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, enquanto discípulas Tuas. Eu clamo por mim, eu clamo por cada um que está aqui, por todos que estão nos escutando através da internet. Fala aos nossos corações e que tenhamos fé e disposição para mudar. É o que nós humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 5. Mateus, capítulo 10, a partir do verso 5, eu leio a Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Quando eu era criança, menino assim com 7, 8, eu me lembro desse tipo de situação que eu vou descrever para vocês até mais ou menos os meus, quem sabe, 15, 16 anos. Eu me lembro de que em muitas e muitas ocasiões em que eu ganhava presente do meu pai me presenteava com alguma coisa, aquele presente ele costumava vir com defeito. Aquele defeito, gente, aquilo me entristecia tanto, aquilo mexia tanto comigo, com a minha alma, eu ficava agonizado, eu não me conformava. Pai, está com defeito, vai ter que trocar. Aí tinha que fazer aquela correria toda e o tempo que eu podia desfrutar do brinquedo, daquilo que eu ganhei, eu tinha que fazer a correria, meu pai tinha que trocar na loja e coisa do tipo. Eu me lembro de uma situação em que eu e minha irmã, a gente ganhou um celularzinho lá, um celular novo lá que tinham lançado. E eu era tão chato, que eu pegava um celular igual ao outro e ficava comparando com o da minha irmã para tentar achar defeito. E achava. E lá vai meus pais terem que correr para efetuar a troca do produto, porque eu lembro de outra ocasião. Esse dia foi muito interessante, porque eu lembro que eu jogava videogame na casa de vizinho meu, porque eu demorei um tempo até ter o meu videogame. E quando eu fui ganhar o meu videogame, eu lembro que eu virei para meu pai e falei para ele assim: pai, puxa vida, será que vai vir com defeito, pai? E o ponto é o seguinte: aquele bem material na minha infância, aquele presente que eu recebi, aquilo corroía de alguma maneira a minha alma, aquilo tirava a minha paz, eu ficava preocupado, encanado,
porque eu sabia que podia acontecer alguma questão e podia vir com algum defeito. E até hoje a gente brinca em família, será que vai vir com defeito alguma coisa que vai acontecer? Eu quero falar um pouco nessa noite com você a respeito da nossa relação com os bens materiais. Eu quero falar com você nessa noite um pouco da nossa relação com o tipo de simplicidade cristã que nós devemos ou deveríamos ter na nossa caminhada. Essa mensagem ela não é uma apologia à pobreza. Não é uma apologia à pobreza, dizendo que você tem que ficar pobre, que você tem que vender tudo que você tem simplesmente e pronto, ponto. Agora, tampouco essa mensagem ela vai trazer paz aos nossos corações se porventura nós amarmos as riquezas. É uma mensagem que eu creio que vai nos ajudar a não sermos seduzidos por mamon, a não sermos seduzidos pelas riquezas, pelo dinheiro. É uma mensagem para a gente resgatar a simplicidade do que significa ser discípulo de Jesus de Nazaré. É uma mensagem para a gente não deixar que os bens roubem a felicidade cristã, a felicidade que Deus dá para a gente e coloca no nosso coração. Eu sou radicalmente contra um tipo de sistema político socialista, porque a gente sabe que ao longo da história, esse tipo de ideologia política gerou morte, gerou violência, e que quando os trabalhadores ali supostamente deveriam ir para o poder, na verdade uma pequena minoria tomou conta do poder e aquilo virou uma espécie de ditadura. Agora, tampouco eu gosto do sistema capitalista. Tampouco eu gosto desse sistema que nós vivemos. E ele deve ser criticado igualmente. Porque da mesma forma que outros sistemas matam, esse também mata. Esse mata a luz do dia. Gente que está pobre, gente que vive de maneira indigna, gente que a gente conhece e a gente vê diariamente conforme a gente caminha pela cidade. E eu acho que existe nesse sistema em que a gente vive um espírito do capitalismo, que é um espírito que de alguma maneira me tocou na minha infância, fazendo com que eu perdesse a minha paz por conta da qualidade dos bens materiais que me eram entregues. É um tipo de espírito que me fez, muitas vezes nessa infância, ficar angustiado e atazanar a vida dos meus pais por conta de questões materiais. Por isso eu acho que essa mensagem ela tem uma importância significativa para você enquanto pai, enquanto mãe, para educar os seus filhos à luz dos valores do reino, para que a sua família não seja contaminada com esse espírito capitalista que muitas vezes vai roubar a minha paz, a sua paz, a paz da sua família. E antes de iniciar essa mensagem, é sempre bom lembrar que, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, esse espírito do capitalismo, de alguma maneira, ele nos toca, em especial como evangélicos brasileiros. Porque nós sabemos que, de maneira recorrente, tem sido divulgado e anunciado e pregado um tipo de mensagem em que Deus, Ele é aquele que obrigatoriamente tem que nos abençoar com bens materiais. Em que conforme a gente faz sacrifícios para Ele, normalmente de caráter financeiro, Deus Ele vem e derrama ricas bênçãos nos recompensando financeiramente, com sucesso, com riquezas, com coisas. Com coisas. E isso tem gerado uma geração de cristãos, de cristãs, cuja vida cristã, cuja caminhada cristã, cujo testemunho cristão tem confundido a cabeça de quem não é cristão. Porque ao invés de nós sermos reconhecidos como um povo que serve a Jesus, caminha com Jesus e segue a Jesus em simplicidade,
Em humildade, nós muitas vezes somos as pessoas que vão para os outros e ficam orando para os outros porque os outros possam ter coisas. Ter coisas. E a gente, de alguma maneira, a gente se aprisiona e a gente se alinha ao espírito de época e no tempo em que nós vivemos. E me parece, à luz das Escrituras, à luz do Evangelho, que isso é ir na contramão do ensino de Cristo. Na contramão. E quando a gente lê esse texto em que Jesus comissiona e envia os seus discípulos, a gente percebe que eles são enviados com um propósito muito específico. O propósito deles de anunciar que o reino de Deus chegou. Anunciar e compartilhar que o reino de Deus chegou. E esses discípulos, eles são enviados, mas algo acontece aqui que precisa ser notado. Nós precisamos entender que esses discípulos, quando eles são enviados, a mensagem deles e a vida deles, ela está completamente casada. Jesus não os envia meramente para eles compartilharem um discurso e um conteúdo. Jesus os envia para que eles sim compartilhem as boas notícias do Evangelho, mas eles precisam ir conforme as instruções de Jesus. E eles têm que caminhar nessa vida de discipulado, compartilhando da graça, compartilhando da misericórdia e da mensagem do reino de Deus, de maneira compatível com o seu testemunho, com a maneira como eles se portam no mundo, como eles se portam na caminhada. E aqui eu queria te convidar nessa noite a se colocar no lugar de discípulo de Jesus, a se colocar no lugar de discípula de Jesus. E a partir da exposição desses elementos que me parecem que compõem aqui uma filosofia de vida do cristão, uma maneira de viver do cristão, muito deturpada, muito distante dos nossos dias, que a gente possa fazer uma autocrítica e olhar se a gente está desfrutando, está vivendo conforme o Senhor nos comissionou a viver, se nós estamos indo anunciar o reino da maneira como Jesus orientou esses nossos irmãos aqui do primeiro século. E antes de mais nada, ele é muito enfático em dizer para eles o seguinte: anunciem que o reino está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Perceba que os discípulos, eles não vão para o caminho para receber alguma coisa. Os discípulos não vão para o caminho para obterem algum benefício no caminho. Os discípulos não vão para o caminho, não vão cumprir o mandato de Cristo para obter alguma coisa em troca do serviço que eles vão prestar. Eles vão para o caminho para anunciar que o reino chegou. Eles vão para o caminho para ressuscitar mortos, para dizer e anunciar que a vida é maior que a morte. Eles vão trazendo alento para as pessoas, sendo usados instrumentos de Deus para curar enfermos. Eles vão para dizer para as trevas que elas perderam, porque a luz prevaleceu, e os demônios vão ser expulsos pelo nome de Cristo, a partir da vida desses discípulos. Eles seguem um caminho de gratuidade. A proposta que Jesus deu para eles é uma proposta de generosidade, é uma proposta de partilha de misericórdia, é uma doação. De graça vocês receberam, de graça vocês vão partilhar, é de graça. São os discípulos quem se doam e dão, e partilham de graça, e partilham das boas novas. Não são eles que são o alvo da bênção, não são eles que são o alvo dos benefícios, não são eles que são o alvo de nada. Eles vão para o caminho para dar, para fornecer, para partilhar, sem esperar nada em troca. A gente precisa, de uma maneira assim definitiva,
Entender que viver dentro da lógica do reino, ser um discípulo de Jesus, não tem nada a ver com mérito. A lógica meritocrática que paira sobre o nosso espírito de época não é compatível com o espírito do Evangelho. Nós todos aqui, de que alguma maneira fomos alcançados pelo Senhor, nós fomos alcançados gratuitamente. Gratuitamente, você não fez nada, absolutamente nada para conquistar o amor de Deus. Eu não fiz nada para conquistar o amor de Deus. Não foi uma ação, não foi uma oferta, não foi um convencimento, não foi um argumento, não foi um esforço próprio, nada. Deus simplesmente nos amou. Você é amado de Deus de maneira 100% gratuita, sem barganha, sem troca, sem contrapartida. Os seus pecados, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Não tem demônio, não tem homem, não tem anjo. Ninguém nunca vai colocar o dedo na sua cara te acusando de um pecado. E você vai precisar levar essa culpa se você estiver em Jesus Cristo. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, ela destrói todo o mérito. Ela constrange os meritocráticos. Ela constrange esse espírito de época em que nós vivemos. Constrange. Ela nos deixa de alguma maneira até meio sem jeito. Porque é um amor que vem na nossa direção sem nós fazermos absolutamente nada. Nós só podemos receber esse amor, desfrutar desse amor pela fé. É preciso que nós caminhemos como discípulos de Jesus, de maneira em que gratuidade, generosidade sejam marcas da nossa caminhada, da nossa vida, porque se a gente recebeu de graça, a gente partilha de graça, sem segundas intenções, sem cobrar ninguém, sem forçação de barra. Não, gratuitamente. O povo do reino de Deus vive dessa maneira. Em segundo lugar, quando a gente observa esse texto, a gente percebe que Jesus os orienta para que eles vão nessa caminhada com essa lógica da gratuidade, com essa lógica da generosidade, mas também eles precisam não levar nem ouro, nem prata, nem cobre, nenhum recurso financeiro nos seus cintos. Nenhum recurso financeiro nos seus cintos. Essa cinta era utilizada para guardar muitas vezes esses recursos monetários da época. E Jesus é categórico. Olha, não levem nada. Não levem nada. Eu estou mandando vocês irem, vão. Sigam esse caminho. Na Bíblia a mensagem diz, nada de depender de dinheiro. E o Eugene Peterson, na Bíblia a mensagem também fala o seguinte, nada de hospedagem de luxo. Nada disso. Simplesmente vão, como discípulos meus. Vão. E é interessante que nessa época existiam muitos pregadores itinerantes. Pregadores que iam de lugares em lugares, lá na antiga Palestina, anunciando, pregando uma mensagem. E eles sabiam fazer muitas riquezas a partir desse tipo de ministério. Não é uma coisa simplesmente do nosso tempo, mas desde aquela época já existiam esses pregadores que iam com interesse deliberado de obter recurso, de obter algo em troca da sua mensagem. Eles eram mercadores da fé. Entretanto, Jesus é categórico, vão e vão sem recurso nenhum. Eu vou sustentar vocês, eu vou ser a provisão de vocês. Vocês não vão na confiança do dinheiro que vocês têm, vocês não vão na confiança da conta corrente que vocês têm, vocês não vão na confiança do plano econômico do atual governo, vocês não vão na confiança de como está a inflação, vocês não vão na confiança de como está o emprego, o desemprego, vocês vão na minha confiança, eu sou a provisão de vocês, não levem nada, simplesmente vão. E Deus, Jesus, Ele deixa claro para a gente nesse lugar,
nesse momento, nessa maneira de conduzir os discípulos, que Deus não é um bem de consumo. Deus não é um bem de consumo, um ativo de consumo que a gente vai até Ele simplesmente para obter algo. Não, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos fornece, é Ele quem nos garante o provisionamento necessário. Mateus capítulo 6, verso 31, diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busquem em primeiro lugar a sua justiça. Nós fomos chamados para sermos discípulos e vivermos um tipo de fé, um tipo de experiência, em que a gente tem descanso no Senhor, em que a gente tem descanso em Deus ao ponto da gente não precisar se preocupar com amanhã. Nós acabamos de atravessar uma pandemia, e eu tenho certeza que todos nós aqui fomos afetados por ela emocionalmente. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus que tem descanso para a nossa vida. É um Deus que nos manda segui-lo, sem a gente se preocupar com quanto a gente tem no bolso, sem a gente se preocupar com quanto a gente tem na conta corrente, sem a gente se preocupar com o dia de amanhã, viver um dia por vez na confiança de que Ele trará a provisão necessária para todos nós. Só que o problema é o seguinte, é que às vezes a gente não quer a provisão, às vezes a gente quer mais que a provisão, a gente quer o sucesso, a gente quer muitos bens, a gente quer um monte de coisa, e essa não é a proposta do Evangelho, essa não é a proposta do reino de Deus. Existem algumas pessoas que estão aqui nessa noite, estão se aproximando de nós há pouco tempo, e eu quero de uma maneira muito enfática e clara te dizer, se você está se aproximando dessa igreja, se você está se aproximando do Deus que está sendo professado aqui, não é que você vai ficar rico, não é que você vai ter um monte de bens, não é que você não vai ficar mais no vermelho tendo que fazer empréstimo no cheque especial, não é sobre isso. A proposta do reino de Deus é outra proposta. O que o Senhor está nos dizendo é que o que vestir, o que beber, o que comer, Ele nos dará. Ele nos dará. E novamente, por que será que quando eu digo que Deus nos dará comida, bebida e vestimenta, por que será que a igreja não vibra, dando glória a Deus? É porque muitas vezes a gente gostaria de ouvir outra coisa, a gente queria ouvir outra mensagem. Se eu tivesse, talvez, ao longo desses últimos anos, colocando uma faixa na porta da igreja dizendo assim: venha para a campanha que aqui você vai ser próspero, que você vai ter sucesso, que você vai ser um mega empresário, eu sou a IBQ. Certo? E aí? Talvez a lista de espera para o nosso culto presencial seria interminável. Talvez a vida da Tânia, da Bia, seria complicadíssima. Mas é preciso denunciar esse espírito de época. É preciso denunciar essa lógica capitalista que está se confundindo com esse pseudo-evangelho. Deus não é o Papai Noel, gente. Não é. Ele é o Deus que nos dá o necessário para a gente viver. E muitas vezes dá muito além. E no nosso caso aqui, eu tenho certeza que nos dá muito além do que todos nós precisamos. E isso precisa ser lido na ótica do reino, na lógica da graça. Não é mérito, não é porque a gente merece. É porque Deus nos deu gratuitamente. Mas o ponto é o seguinte: a gente não deveria
ser alegre, contente, realizado, viver uma vida na alma em paz, pelo fato de sabermos que o nosso bom Deus cuida de nós, sem nos preocuparmos de uma maneira absurda e desesperada com o nosso futuro, com a nossa aposentadoria, com a nossa previdência, com as ações, com os investimentos, com o terreninho que a gente tem, se a gente vai trocar de carro ou não vai, se a gente vai ter um novo iPhone ou não vai, se a gente vai conseguir dar um mega presente pro filho ou não vai, se vai dar para pagar inglês, futebol, judô, jiu-jitsu e tudo pro menino e pra menina. Será que não tem alguma coisa de errada? O ponto é que os discípulos, quando são enviados, eles são enviados sem recursos financeiros. Não se preocupem. Vão simplesmente, gente, fazer uma coisa que vai mudar a história da humanidade. Vão simplesmente fazer algo que vai gerar um abalo na humanidade ao ponto dos anos serem divididos antes e depois de Cristo. Olha o tamanho daquilo que esses 12 aqui fizeram, pela força do Espírito Santo. Olha a grandiosidade dessa obra. Sabe com quanto? Com nada. Com nada. Tenta se colocar na pele de um deles. Que privilégio ser um dos primeiros discípulos de Jesus enviados para expulsar demônios, para curar enfermos, para anunciar o reino, para anunciar graça, anunciar de salvação, sem você ter uma prata, um ouro, nada, não tenho cobre, não tenho nada. Essa é a proposta de Jesus para mim e para você. Esse é o tipo de estilo de vida que Deus quer para mim e para você. Deus não quer que a gente fique desesperado com dinheiro. Deus não quer que a gente vibre na ótica, na lógica desse sistema capitalista que a gente vive. Deus não quer que a gente ensine isso para os nossos filhos. Deus não quer que a gente reproduza essa lógica. Não é esse o testemunho definitivo que Deus quer que a gente dê para o mundo. Não é esse. Deus deseja que nós vivamos na simplicidade. Na simplicidade. Ele fala o seguinte também, um pouquinho além, aqui no texto do capítulo 10. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias. Aqui Marcos, no texto paralelo, ele fala que para eles levarem sandálias. É provável que nesse texto aqui de Mateus, o que Jesus esteja querendo dizer é para eles não levarem uma sandália extra, para eles irem com aqueles que eles estão calçando naquele momento. E da mesma forma o bordão. Marcos também diz para eles levarem o bordão. Mateus diz para não levar o bordão, que é o cajado, que você vai andando assim na sua caminhada, porque nessa época todo mundo andava a pé. Mas o que precisa ficar evidente na proposta de Jesus para esses discípulos é o que o Eugene Peterson ele resume numa simples frase na Bíblia Mensagem: sejam simples. Sejam simples. Esse negócio aqui que ele fala de não ter túnica extra, na época funcionava assim: quanto mais túnica, quanto mais roupa você vestia, era sinal que você era mais chique. Entendeu? Hoje não é assim que funciona. Hoje depende do negocinho da marca, depende da etiquetinha daqui, depende, né? A gente consegue identificar o que é de grife, o que não é de grife, e aí todo mundo aqui que está alinhado com a moda sabe aí o que é, o que não é. Na época não, quanto mais você se vestia, quanto mais camadas, era sinal de mais pompa, de mais riqueza. E a probabilidade de você ser bem recebido numa cidade, de acordo com esse monte de túnica, era maior do que se você tivesse só uma. E Jesus diz justamente para eles: olha, sem túnica extra, vão com a túnica que vocês têm. Vão com a que vocês têm. Sejam simples. Nessa viagem, nessa caminhada, nessa proposta que eu estou fazendo para vocês serem esses homens que vão anunciar e partilhar do meu evangelho, entendam, que vocês não estão lá para ter pompa, vocês não estão lá para se mostrar, para se exibir. A caminhada de vocês não é para isso, a proposta do reino não é essa, a proposta do evangelho não é essa. Sejam pessoas simples, porque o poder não está no que você tem.
Não está no seu poder aquisitivo, não está na grife, não está nas coisas que você pode comprar. O poder está na minha mensagem, está na minha proclamação, está na minha palavra, está nesse amor ao próximo que vocês têm que ter com as pessoas. Vocês não estão lá para conquistar elas por conta de exterioridades supérfluas, pequenas. Vocês estão lá para repartir daquilo que vocês têm e daquilo que aconteceu na alma de vocês. Repartam bondade, repartam gratuidade, repartam misericórdia, repartam graça, repartam amor. Expulsem os demônios, curem os enfermos, levem vida em abundância, levem para eles, levem para todos eles isso que eu dei para vocês, que não tem nada a ver com um monte de túnica, não tem nada a ver com uma sandália da Mizuno, não tem nada a ver com um bordão aí da Gucci. Não! Tem a ver com o coração, tem a ver com o reino. Essa proposta de Deus para os discípulos, de Jesus para os discípulos, e essa proposta de Jesus para mim e para você. Porque muitas vezes a gente perde o sono, se preocupa, fica minimamente que seja inquieto por conta de status, por conta de aparências, por conta de superficialidades, por conta de grifes, por conta de marcas, por conta de como as pessoas estão me vendo, estão me enxergando, estão me achando bonito, estão me achando feio. Por que a gente perde tempo com isso? Por que a gente perde tempo com coisas? Por que a gente fica meio, sabe, incomodado? Poxa vida, eu vou trocar uma picape bonita, 2 pontos, por um Celtinha, porque a casa caiu financeiramente para a minha vida, eu preciso agora de um carrinho 1.0, 2007, para quebrar meu galho, para poder ir e voltar sem ar-condicionado. E a gente fica assim meio envergonhado, fala, caramba, o pessoal vai ver que aconteceu alguma coisa. É ou não é? É ou não é? Estou vendo as cabecinhas mexendo aqui. É assim que a gente pensa lá no âmago, porque a gente foi capturado por esse espírito de época. Tem alguma coisa de errado. Um cristão não podia sentir isso. Não podia, não deveria sentir isso. Porque a gente foi levado, foi chamado por Jesus para a gente não se preocupar com bens. Mateus 6, 19, 21, outro texto que eu queria compartilhar aqui, para acrescentar o nosso entendimento desse texto do capítulo 10. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É isso aí, gente. Não tem nem muito o que pregar, é só ler assim rapidinho, você já consegue entender qual que é a proposta do evangelho para a gente. Não é acumular. Não é dar valor para os bens mais do que eles merecem. Coisa, gente, a gente usa para usar. Se quebrar a gente depois se vê o que acontece. Porque o mais importante para nós que estamos na caminhada do discipulado são esses tesouros eternos. São esses tesouros que não tem quem roube da gente. É essa paz de espírito que o Senhor me dá, é essa capacidade de amar o próximo, essa capacidade de viver em comunhão, essa capacidade de ser igreja, corpo de Cristo, de cantar aqui com a alegria que a gente cantou. Isso ninguém vai roubar da gente. Ninguém vai roubar. E se um ladrão entrar aqui e roubar todos os nossos bens da Igreja Batista em Quitaúna, sobrará a gente para continuar cantando a capela que seja, com a mesma alegria, se não maior, do que a gente cantou nessa noite. Como tem sido a sua relação com as coisas? Será que a gente se alegra quando a gente não tem coisas? Será que a gente consegue ficar feliz, viver feliz, em um estado de felicidade quando a gente não tem o que quer? Quando chega o aniversário do teu filho, você fala, ele pede o presente, você fala assim, nossa, não tenho para dar. Você consegue ficar feliz? Feliz. Quando você quer e você não pode comprar para você, você consegue ficar feliz? A sua família é feliz sem coisas? Sem coisas?
Será que a gente consegue se alegrar quando a gente tem coisas? Aí consegue. E quando a gente vê que o outro, o nosso próximo, conquistou coisas, a gente se alegra com o próximo? Aí talvez seja o mais difícil. Chorar com os que choram é tranquilo. Dá para chorar com os que choram. Você vai num funeral, você não pode nem conhecer quem faleceu, mas você chora junto, você abraça, você consola. Agora, se alegrar com a alegria alheia, se alegrar quando o outro conseguiu coisas, sem a gente sentir um mínimo de inveja no coração, sem a gente ficar um mínimo de incômodo na alma, sem a gente desejar o mínimo ter o que o outro tem. Eu lembro um amigo no seminário, ele era muito bem de vida, era um senhor, né, que tinha uma empresa, o cara é muito bem de vida. E ele se converteu ao evangelho, ele contou como que era a vida dele antes do evangelho. Ele falava assim: André, a minha vida é o seguinte, eu tenho uma casa não sei aonde, num condomínio, eu estou lá com os meus amigos, e lá é assim, o cara comprou um jet ski, todo mundo compra um jet ski. Um comprou uma lancha, todo mundo compra lancha. O outro inventou agora voar de drone, aí todo mundo compra o drone top. O cara inventou de fazer um negócio diferente, todo mundo faz igual, porque é essa coisa. Competição, inveja. Talvez um padrão aqui que eu particularmente não faço ideia qual é. Agora, no nosso padrão, no nosso dia a dia, a lógica é a mesma. Porque o espírito do capitalismo, de alguma maneira, já corroeu a todos nós. Só que isso precisa ser exorcizado, gente, depois que a gente se converte. Isso tem que ser exorcizado quando a gente aceita a proposta de caminhar com Jesus. Isso tem que sair da nossa vida. Sair completamente. Bom, o desafio para a gente nessa noite é o seguinte: menos é mais. A gente precisa entender, compreender, assimilar que a proposta do Evangelho para os discípulos dele é uma proposta de simplicidade. A gente precisa olhar para dentro da nossa alma, e novamente, não é apologia à pobreza, não é para você sair vendendo todos os seus bens, é como você lida com eles, é se eles são ídolos no seu coração. E talvez seja necessário você vender sim, talvez seja. Mas o ponto é, a gente precisa se despojar desse amor às coisas. A gente precisa se tornar definitivamente cristãos modestos. A gente precisa definitivamente dizer para o mundo com a nossa vida e o nosso testemunho que ser cristão não tem nada a ver com riqueza material. Ser cristão não é transformar Deus numa commodity. Ser cristão não é fazer de Deus Papai Noel. Não tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa. Isso precisa ficar claro que nós precisamos experimentar um estilo de vida em que a gente tenha coragem para ouvir a voz de Jesus dizendo para a gente: vá, não leve nada não, sou suficiente para você. E a gente abrir a porta e ir, gente. E ir com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. Não que a gente literalmente não vai sair só com a roupa do corpo, mas é algo existencial que está acontecendo dentro da gente. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? É um estilo de vida, é um jeito de perceber a realidade, é um jeito de viver. Que me faz ter paz. A paz que Deus dá, não a paz que o mundo dá, a paz que Deus dá. E ela tem que habitar dentro de mim de tal maneira que eu vou orar pelos enfermos, eu vou expulsar os demônios, eu vou partilhar das boas novas do reino, nos piores lugares da vida, nos piores lugares da caminhada, nos cemitérios, onde estão os gadarenos, é lá que eu vou, nas trincheiras da vida, partilhar e anunciar a mensagem do reino de Deus, dar de graça, me doar de graça, me entregar pela mensagem do reino de Deus, sem esperar nada em troca, absolutamente nada, guardando o meu coração e crendo que é o Senhor quem provê tudo o que eu preciso na minha vida, tudo. É um tipo de filosofia de vida que vai fazer o seguinte com a gente, é a gente ficar feliz quando a gente tem dinheiro para comprar picanha. É a gente ficar feliz quando a gente não tem dinheiro para comprar picanha, mas quando o Zé me chama para comer a picanha dele, eu vou e como,
com a mesma alegria como se fosse eu que tivesse pago. E a mesma felicidade de quando eu não tenho nenhum Zé para chamar eu para comer uma picanha, mas eu faço um miojo sabor picanha em casa e como na mesma alegria. Porque é a simplicidade. Não são as coisas que determinam e condicionam a minha felicidade. Não são as coisas que determinam a maneira como eu vou caminhar. É o Evangelho, é a proposta do Evangelho na minha vida que condiciona a maneira que eu vou viver. Antigamente, ser crente era ter uma Bíblia embaixo do braço, era a roupa que você vestia, certo? Aí você identificava quem era crente. Hoje em dia, um crente bom, um crente de sucesso em alguns contextos, é o crente que tem posse, o crente que tem dinheiro. Tem aluno meu de faculdade que, sei lá Deus como, está em igrejas em que fala para mim: pastor, eu nunca vou conseguir poder pastorear, porque só a gente rica vira pastor aqui. Olha a lógica maluca. Hoje em dia é isso. O que é você ser abençoado? Vai ser abençoado. É quando a porta, quando a chave, é quando não sei o que lá abre, você conquista grana no final das contas. Bens. Eu diria para você que esses dois modelos estão errados. Não era nem o exterior de uma Bíblia embaixo do braço de uma roupa e nem os bens materiais. Sabe o que é? Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de vocês. Tem algo que Deus colocou dentro de nós, o tamanho de uma semente de mostarda, que não tem exterioridade suficiente para mostrar e para revelar a maravilha, a grandeza, a preciosidade, esse tesouro de grande valor que está dentro da nossa vida. E a gente precisa se dar por satisfeito aí. A gente precisa encontrar o nosso contentamento aí. A gente não precisa de nada além do que Deus tem nos dado para a gente ser plenamente feliz. A gente não precisa dos bens materiais. O necessário Deus vai sempre nos prover. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O Jenny Peterson, em uma outra maneira de ler esse mesmo texto, ele fala que é o seguinte: vocês são o equipamento de Deus. Vocês são o equipamento. Não é a cinta, não é a sandália, não é o cajado, não são as coisas, não é o dinheiro que vai dar segurança. É vocês, são vocês. O Espírito Santo, ele deseja que nós sejamos uma igreja alinhada com a proposta de Jesus. E nessa noite eu sei que todo mundo aqui, inclusive eu, em alguma medida estamos sendo brutalmente confrontados. Porque essa potestade desse espírito capitalista que paira sobre nós é forte. E o bicho se muta em muitas formas para corroer o nosso coração, roubar a nossa alma, roubar a nossa expressão pura de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. Eu quero te convidar nessa noite a revisitar a sua vida, porque eu quero revisitar a minha também. E que coisa linda seria se nós fôssemos reconhecidos como uma igreja de gente simples. Uma igreja de gente que está feliz na hora da abundância ou na hora do retirão lá com quissuco e macarrão com salsicha. Está feliz e come e desfruta daquilo como um banquete, porque a preciosidade não está nas coisas, não está nos lugares, não estão nas paredes, não estão nos bens, não estão nas contas correntes, está em nós, naquilo que Deus fez em mim e fez em você. E a minha oração nessa noite é para que nós sejamos enviados, mas conforme as instruções de Cristo Jesus, para que o teu conteúdo esteja casado com o seu testemunho, para que você anuncie para esse mundo que o reino de Deus chegou. Vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Obrigado porque em Ti nós temos tudo. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. E nós queremos, em nome de Jesus, nessa noite, repreender essa potestade, Mamon, que tem muitas vezes nos seduzido de maneira sutis. Tem muitas vezes seduzido as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que acham que para eles serem importantes, eles têm que ter
aquele tênis, aquela roupa, aquela coisa. Pai amado, revela-se para nós nessa noite, que possamos escutar a voz do Senhor, refazendo essas instruções a nós aqui nessa geração, para que a gente possa viver, Deus, a filosofia de vida do Teu Evangelho, para que a gente possa experimentar essa convicção e essa certeza de que a gente pode ir, porque o Senhor quem está dizendo para a gente ir, e a gente pode ir em paz, a gente pode ir sem se preocupar, porque a cada dia de fato basta o seu próprio mal. A gente pode buscar a Tua justiça, a gente pode buscar o Teu reino, porque as demais coisas serão acrescentadas. Livra-nos, Senhor, de todo pensamento contrário à lógica do Teu Evangelho. Livra-nos, Senhor, de toda a indiferença que nós temos muitas vezes em relação aos pobres desse mundo, e a gente quer muitas vezes ser uma igreja em que a gente enfatiza bênçãos materiais, Senhor. A gente tem visto isso, nos perdoa o Teu povo, abre os olhos do Teu povo, para que eles enxerguem, Pai, a Tua luz, para que eles possam ser uma bênção, Senhor, na vida dos empobrecidos desse mundo, que muitas vezes jamais terão muitas riquezas, Senhor, mas não é sobre riqueza, Deus, é sobre a paz que o Senhor dá. Que em nome de Jesus possamos, Senhor, sermos esses discípulos enviados na confiança do Senhor, não na confiança do nosso bolso, não na confiança das nossas túnicas, não na confiança do nosso cajado, não na confiança da nossa sandália, não na confiança da nossa mala de viagem, não na confiança de uma hospedaria de luxo, mas na confiança de que aquele que nos enviou é aquele que nos sustentará, e aquele que colocará palavras na nossa boca, e aquele que fará com que a nossa vida seja um sinal do reino de Deus na história, a glória do seu santo nome. É o que eu peço por mim, o que eu peço por todos nós, que nós sejamos essa igreja. Amém, amém e amém.